jogam juntos. Chegando, entrando em campo para mais um Servos com a Bola, direto aqui da nossa rádio USA 1160 AM, aqui em toda a Central Flórida. Você pode estar ouvindo a gente aqui agora, participando também, e pode assistir depois no nosso canal do YouTube, o Servos com a Bola. Então, eu convido a você a se inscrever no nosso canal, dar o link, compartilhar, para que você possa acompanhar, né, os nossos podcasts, as nossas histórias sobre Deus e o futebol. Hoje a gente vai ter o nosso time completo aqui na nossa rádio USA, além do meu companheiro de zaga aqui, o pastor Cássio. Nós vamos ter a presença também do pastor Gilmar, né, que voltou para Orlando depois de umas merecidas férias, e também ele estava em missão no Rio de Janeiro. Ele vai compartilhar aqui com a gente as experiências que ele pôde viver durante esse tempo de missão como missionário lá no Rio de Janeiro. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, né, na vida de todo mundo, não só do esportista, do jogador de futebol, mas nós vamos falar sobre como a fé ajuda a gente a superar as pressões no futebol e também na nossa vida, no nosso dia a dia. Cássio, bom dia. Meu parceiro de zaga, bom dia. Meu irmão em Cristo, tudo bem? Graças a Deus, mais uma vez é um prazer estarmos juntos, né? Para falar desse tema tão importante e forte, né? Claro, tudo que a gente precisa. A pressão a gente vê, né, no dia a dia. Todos nós temos pressão no dia a dia, né? Para poder honrar nossos compromissos, pagar nossas contas, superar muitas adversidades, que a gente encontra força e sabedoria para poder lidar com esse tipo de situação no nosso dia a dia através da palavra de Deus, né, Cássio? Isso, acho que todos nós temos dificuldades, temos desafios, né? E quando a gente se apega à palavra de Deus, a gente tem uma base forte e fica muito mais fácil a gente superar essas dificuldades diárias, né? Que é a pressão do dia a dia e as decisões que nós temos que tomar de acordo com as adversidades que aparecem na nossa caminhada. E quando a gente tem essa fé em Deus e tem essa base, isso nos ajuda muito a resolver os problemas, né? Não, com certeza. E no futebol, essa pressão ela é exagerada, eu diria, né? Porque eu já vivi situações dentro do futebol na minha época que realmente a gente tinha que ter muita sabedoria divina para não chegar a via de fato com os torcedores, porque os torcedores muitas vezes eles se deixam levar pela emoção, né? Quando um time está numa situação difícil, atravessando uma fase ruim, digamos assim, né? Onde não consegue vencer e vem jogando e vem perdendo os jogos. Hoje em dia, inclusive, está até pior que na minha época e talvez na sua época, né? Porque eu sou de uma geração antes da sua, né, Cássio? Mas hoje em dia é muito comum dos clubes que estão jogando campeonato brasileiro, campeonato estadual e não estão vencendo, os torcedores vão até o centro de treinamento e esperam os jogadores, cercam os jogadores na saída do CT ou na entrada do CT, cercam os carros dos jogadores, ameaça os jogadores familiares, né, dos jogadores que não estão jogando bem. Então, como é que é, Cássio, para um jogador que não tem uma base cristã, né, que não conhece a palavra de Deus, como é que deve ser para esse jogador enfrentar esse tipo de situação, né, no dia a dia dele, indo para o clube, né, ou depois de um jogo onde ele é vaiado, o time perde, o torcedor espera o jogador na saída do estádio e muitos até com atitudes agressivas, né? Infelizmente a gente tem visto isso com mais frequência, né? Como você mesmo disse, antigamente era um pouco menos essa agressividade por parte do torcedor, né? O torcedor, essa paixão, né? Esse fanatismo do torcedor acaba fazendo com que ele esqueça, às vezes, que o jogador de futebol também é um ser humano, ele é um pai de família, ele tem os seus problemas em casa e às vezes isso acaba afetando dentro de campo. E quando o jogador ele não tem essa base sólida que eu acredito, aquilo que a gente disse, né, no último episódio, o sustento nosso,
né, a nossa fé em Deus para superar os problemas, fica muito mais difícil. Imagina só, você chegar para o seu trabalho e ali tá pessoas te ameaçando sua família, ameaçando a sua própria vida, né? E você sem saber como reagir àquilo. Eu acho que acaba afetando ainda mais, né, o desempenho desse jogador em campo do que se ele estivesse tendo um apoio do torcedor, por exemplo, né? Então, a fé cristã, ela te dá essa ajuda nesse sentido muito grande, porque a nossa esperança é o Senhor. O nosso socorro vem do alto. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê resposta para todas as coisas, inclusive nessas situações, né? Quando a gente lê e vivencia as Escrituras, isso nos faz sair dessas situações mais fortes, né? E dar a volta por cima. Com certeza. Eu vivi uma situação de pressão assim, extrema com os torcedores durante a minha segunda passagem pelo Botafogo. Eu tive uma primeira passagem chegando no Botafogo em 89, e aí joguei o Brasileiro em 89, depois virou o ano, eu joguei todo o estadual, primeiro semestre em 90, e aí eu fui vendido para o México, né? Fiquei 5 anos no México, e aí quando voltei para o Botafogo em 95, fomos campeões brasileiros, depois seleção, fui convocado e tal. Mas em 98, justo depois de já estar com uma carreira consolidada no Botafogo, né? Sempre titular, capitão do time, campeão várias vezes, né? Campeão brasileiro, bicampeão carioca. Nós tínhamos vencido no primeiro semestre o torneio Rio-São Paulo, uma competição que o Botafogo já tinha vencido na década de 60 e estava muitos anos sem vencer. E nós tínhamos formado um bom time e vencemos. E aí depois começou o campeonato carioca, a gente não venceu o carioca, parou no meio do ano para a Copa do Mundo. Eu fui para a Copa, representei o Botafogo, joguei. E quando voltei da Copa, vice-campeão do mundo e tal, fomos homenageados lá no Palácio do Governo e tal, pelo presidente na época. E aí começou o Campeonato Brasileiro. O Botafogo tinha formado um baita de um time. Tinha eu e o Bebeto, que estávamos na seleção, tínhamos jogado a Copa do Mundo. E o Botafogo tinha contratado para a zaga o Júlio César, zagueiro também de seleção brasileira, campeão pelo Borussia. Um ano antes eu tinha enfrentado o Júlio César na final da Copa Intercontinental, jogando pelo Cruzeiro, e ele tinha sido campeão da Champions League com o Borussia. A gente se enfrentou e depois o Botafogo trouxe ele. Então a gente tinha montado um baita de um time, a torcida estava com aquela expectativa. E o time, rapaz, não conseguia vencer no Campeonato Brasileiro. E a gente não sabia, a gente treinava e não conseguia vencer. E a torcida estava já impaciente, porque tinha depositado muita confiança naquele time. E aí, rapaz, teve um jogo, a gente foi jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Fizemos 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, tomamos uma virada. O Cruzeiro fez 5-2. E nós tiramos força, não sei de onde, naquele jogo, e conseguimos empatar o jogo, terminou 5-5. Mas eu vivi uma pressão, porque como tinha voltado da seleção em Bebeto, a torcida estava comigo, primeira vez na minha vida. Segundo tempo, eu pegando a bola, os torcedores botafoguenses que estavam no estádio, no Mineirão, começaram a me vaiar aí. Foi a primeira vez que eu recebi a bola, o torcedor... Eu falei, caramba, não é possível. Então, a torcida do Botafogo me vaiando, pela primeira vez, depois de 6 anos jogando pelo clube, eu passei por aquela situação. Era uma pressão que o time não conseguia vencer. A gente estava próximo da zona do rebaixamento. E no final do jogo, cara, eu entrei no vestiário e comecei a chorar. O Paulo Autuori veio me abraçar. Eu falei, caramba, é uma situação assim que... Mas sabe quem pode também compartilhar com a gente uma situação de pressão, que ele deve ter vivido com certeza. Certeza. Nosso irmão Gilmar chegou, olha ele aí. Chegou para completar agora, porque nosso time, antes, a gente estava programado, planejado a nossa estratégia de jogo, já começar com 3 zagueiros. Mas aí tivemos que começar com 2 zagueiros no 4-4-2 e agora... Vamos substituir, vamos tirar um meia, né? Não vamos tirar um atacante, vamos tirar um meia. E aí, com a nossa formação agora,
oficial do Servos com a Bola, com 3 zagueiros, né? Nosso pastor querido Gilmar, tudo bem, meu irmão? Fala, nossa! Quanto tempo! Pois é, rapaz, você estava no DM esse tempo todo? Rapaz, que DM bom esse Rio de Janeiro, hein? Deve ser maravilhoso, hein? Foi bom, tivemos lá com a férias. família, tiramos lá esses 30 dias que voou. Mas foi benção, foi tempo bom, tá lá com os nossos irmãos, na igreja, com a família, ver a mamãe, foi espetáculo. Foi muito bom. E além disso, você também participou de uma campanha missionária, né? Uma ação missionária da igreja nossa aqui, da First Baptist Orlando. Pastor Jacob, pastor David foi para lá, sabe, também com mais de 57 pessoas, e Cracolândia, Cidade de Deus. Assim, foi um tempo muito, muito, muito bom. Assim, ver a igreja na rua, a igreja servindo, a gente vê falando com os traficantes, os caras baixando arma, mesmo, e chorando, e dizendo: eu reconheço que Jesus é o caminho, eu reconheço que Jesus é tudo, mas como eu saio dessa vida? E a gente fala: olha, você tem que ter fé. Imagina, né? Inglês e português e espanhol, língua estranha. E foi assim um tempo de ver aquelas pessoas que estavam realmente assim sem esperança, né? E você levar o evangelho, eu digo assim, é algo que não tem jeito. As pessoas, o cara com o fuzil, com aquelas armas todas, mas eles abaixam e ali choram e ali reconhecem que Jesus é o caminho. Então foi assim, experiências e mais experiências. Também fomos em comunidades carentes, fomos fazer a obra com criança. Foi que espetáculo. Foi benção. E nós estamos falando justamente, nosso tema de hoje aqui no Servos com a Bola é sobre como a fé ajuda as pessoas a superarem os momentos de pressão, né? No nosso caso, como o jogador supera o momento de pressão, né? A pressão quando o time não está conseguindo vencer, a pressão do torcedor que quer que o time vença. E com certeza eu vivenciei vários momentos na minha carreira, o Cássio também, e você. E antes de começar a perguntar qual foi o momento de maior pressão que ele teve na carreira dele, vamos começar com você, né, Gil? Qual foi, assim, que você lembre dos clubes que você jogou, assim, um momento que você realmente sentiu a pressão, né, pelo time não estar conseguindo vencer, ou você não está conseguindo jogar bem, a torcida está pressionando, está vaiando. Com certeza você passou por um momento como esse, né? Eu tive um momento muito difícil, foi no Botafogo, quando a gente desceu para a segunda divisão. E quando a gente desceu para a segunda divisão, foi assim... Eu nunca tinha vivido isso, né, assim, na minha carreira. Claro. E eu tinha um time bom, mas o time não se encaixava. E a coisa difícil que não tem salário, não tem estrutura. E você sabe que a galera, não recebe, assim... Cara, a gente levava a cesta básica. Aí Dodô colocava a cesta básica no carro para dar para os funcionários. Os caras não tinham o que comer em casa. Eu vivenciei isso em 95, né? No ano que o time foi campeão brasileiro, a gente tinha que fazer vaquinha os jogadores para poder comprar cesta básica para dar para o roupeiro, massagista. Então era isso, Gonça. Então, assim, a gente viveu esse momento e dentro de campo, cara, troca de treinador, e troca de treinador, e troca de treinador, sem um, vem outro, a torcida, aí tira treinador, o treinador vai embora, aí vem outro. E a gente viveu isso durante muito, muito, assim, foi difícil. E sempre a defesa é assim, é a mais cobrada. É a mais cobrada. Sabe? A pancada dava no lombo de manhã, de tarde, de noite e tal, e jornal. Os zagueiros dessa de 2003, quem eram os zagueiros? Tinha você, eu, o Sandro? tinha Sandro, tinha o... tinha mais uns 3 que chegaram lá, eu não me lembro. Mas, cara, era uma luta e tudo caía em cima dos mais... experientes que tinha. Mas... E eu me lembro que teve uma vez... Cara, como é que ele jogou até no Vasco? Era um negão feio, Odivan. Rapaz, mas o negão era gente boa. Odivan era aquele cara que agregava, era o cara que chegava alegre, a gente estava triste, o cara chegava. Odivan era um cara que a gente, assim, passou a amar, né? E eu me lembro que uma das vezes a torcida entra, né?
torcida entra no campo. No Caio Martins? Caio Martins. Caio Martins era Cara, com assim... aquelas bandeiras, vai morrer, tem que jogar, e começar a jogar boneca no campo, pipoca, aquela coisa toda. E uns 40 torcedores. E aí, o Edivan falou assim, eu vou dar uma ligada pro primo aí, pro primo vir pra cá pra dar um socorro, né? Que primo? Não me pergunte, não me faça pergunta difícil, que até hoje eu não sei quem é o primo. Só sei que o primo chega assim, magrinho e tal, chegou num carrinho e tal. Mas devia ter algum volume na cintura, alguma coisa assim. Não, ele falou assim, já tá tranquilo, gente, daqui a 1 hora a gente já vai treinar, fica tranquilo que o primo chegou e tal, e a gente, que é isso, Edivan, o que você tá falando? Gente, fica tranquilo. E aí os caras, aí o primo foi lá falar com os caras. Gonça, assim, como é bom ter uns primos desses, irmão. Eu vou te falar, o primo chegou, troca ideia com um, troca ideia com outro, troca ideia com um, só vejo os caras no carro do primo, abriu o capô lá, viram não sei o que e tal. Só sei que os caras falaram assim, não adianta ameaçar não, hein, nós vamos embora, mas nós vamos voltar. Resumindo, foi uma paz depois em diante, rapaz. O primo só falou um recadinho pros caras. E eu não sei qual é o recado, só sei que os caras colocaram as bandeiras, eles só não pegaram as bonecas e as pipocas, mas os caras... E ali naquele momento a gente entendeu que não adiantava a gente que fazer outra coisa a não ser responder em campo. E eu me lembro que uma dessas conversas, Bebeto chamou a gente, eu falei, eu tenho... O time desceu, aquela pressão toda, eu falei, eu vou embora... E eu me lembro que Bebeto chamou eu, Sandro, Valdo, e teve uma conversa com a gente, assim, muito sábio. Ele falou, olha, eu não posso perder vocês. Vocês, se deixar esse Botafogo, não sobe mais. E eu não tenho como pagar. Eu tenho que dizer para vocês, eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho uma palavra. E vocês vão receber. Na minha gestão ou em outra gestão, eu não sei quando, mas vocês vão receber. Agora, eu só peço que vocês não abandonem o Botafogo. Não abandone o barco, né? Não abandone o Botafogo. E começou a chorar, cara. Eita. E aí, naquele momento, eu, Sandro e Valdo, eu me lembro que a gente se abraça, aí eu vou, abraço o Bebeto, falo, Bebeto, eu vou ficar. Aí, Sandro, aí eu vou ficar também. E aí, Valdo, eu vou ficar. E no ano seguinte a gente sobe com o Botafogo, né? Mas, assim, o que eu aprendo com tudo isso? Que muitos momentos difíceis da vida não é para te derrotar, né? Muitos momentos da vida, os mais difíceis desse, quando você tem Deus no teu coração, você sempre vai aprender alguma coisa. E muitas pessoas que estão nos ouvindo, de repente, estão passando por seus piores momentos, e eu nunca esqueço um dos conselhos do meu pai. Meu pai falava que no fundo do poço é que a gente vai beber água limpa. Então, o fundo do poço não é para nos matar, para nos destruir, mas é para a gente, muitas vezes, beber essa água limpa e olhar para cima, de onde vem o nosso socorro e fortaleza. Então, assim, Botafogo foi uma das experiências mais incríveis minhas no futebol, onde eu mais cresci, onde eu, assim, já estava terminando a minha carreira, e eu pude terminar subindo com o Botafogo, e falei, agora minha missão, eu acho que eu terminei com dignidade. Então foi esse momento para mim que, no meio da luta, da dificuldade, do problema e da pressão e torcedor e tudo aquilo, a gente se fortaleceu, se uniu, e a gente vê que não é um jogador, mas é um grupo que abraça uma visão, um grupo que se une, e ali a gente resolveu, se era um pão com banana, dividia para os 11. E essa união fez com que o Botafogo subisse no ano seguinte, junto com o Palmeiras. E foi para nós, assim, um dos momentos mais incríveis que eu vivi na minha carreira, quando a gente termina o campeonato e diz, Botafogo sobe para a elite do futebol de novo. Ah, isso é maravilhoso, né? Aí É porque valeu. você vê que valeu a pena, né? Exato. Você se fortalecer através da sua fé. Eu imagino que naquele grupo deviam ter, além de você, outros jogadores cristãos, né? Acho que o Sandro, zagueiro, sim. é irmão em Cristo. A gente o tinha Valdo era? Tinha o próprio Jefferson que estava lá, o Valdo ia nas Jefferson reuniões, tava, assim, né? o Jefferson, assim, o time ia todo, Gonçalo. A reunião era
Todo mundo, diretor, massagista, era médico, era todo mundo. Assim, não era uma reunião somente para, vai falar de Deus, não. Era uma reunião onde que a gente se fortalecia em Deus. Era uma reunião onde que a gente buscava força, porque não tinha onde buscar. Não tinha onde você recorrer. Aí nessa hora é só Deus. Sim. E foi um momento que todo mundo pôde testemunhar que o Botafogo foi um milagre. Não tinha, pela condição natural, grande salário, grande jogador. A própria estrutura também, né, de treinamento, não de tinha estádio. assim. Se a gente fosse olhar os improváveis que deu certo. Por quê? Porque foi nessa hora que a gente aprendeu. E muitas pessoas falam, não tem que misturar religião. Não tem... Ninguém está falando de religião. Nós não estamos falando de religião no futebol, porque muitas pessoas ainda, quando fala de futebol, acham que Deus não pode caminhar junto com você. Deus é com você só para ficar lá na tua casa e dentro de campo você acha que você vai, ou no treino, você vai sozinho. Deus não pode entrar dentro de campo, Deus não pode entrar no teu vestiário, Deus não pode entrar... Não, você carrega a presença de Deus onde você está. É diferente, essas pessoas não conseguem entender isso. Ou você vai carregar a força de Deus ou o medo que te paralisa. E eu, naquele momento, eu decidi, falei, eu prefiro não deixar o medo me paralisar. Eu quero carregar a presença de Deus comigo. E Deus estava comigo em todo o tempo. Eu estou jogando, eu estou orando, agradecendo, orando pelos meus companheiros para dar sabedoria na hora que vai decidir um gol e tal. Então, tudo isso é uma questão de experiência com Deus. É uma vida com Deus. Então, assim, a gente não forçava ninguém a nada. É a mesma coisa, eu estou expondo uma laranja aqui e falo assim, olha, você quer essa laranja? Está doce. Mas como é que você vai saber se ela está doce? Você tem que provar. Tem que provar, sem dúvida. Não? E por isso que nós, o Servos da Bola surgiu com esse propósito, de falar sobre Deus e o futebol. Esse é o motivo pelo qual a gente decidiu fazer esse podcast, o Servos com a Bola, para que a gente possa estar... provando a vocês que Deus criou o futebol por um motivo maior. Não é só pelo esporte em si, né, para desenvolver uma paixão do torcedor. É para ensinar, né, muitas coisas e o principal delas é justamente fortalecer a fé do torcedor para que ele possa, na vida dele como um todo, levar as experiências, as situações que nós podemos viver através do futebol para a vida pessoal. Né, Cássio? Você teve... qual foi o teu maior momento, assim, o momento na tua carreira, num clube, dos clubes que você jogou, que você sentiu, assim, um momento de maior pressão como jogador? Então, diferentemente, eu acho que de vocês, assim, nessa quesito torcedor, né, eu acho que o torcedor brasileiro era um pouco mais fanático, né? Então, como eu saí muito cedo do Brasil, eu vivi algumas pressões, mas não nesse sentido de invasão de campo, de ameaça de morte, essas coisas, né? Mas foi bem parecido com o que o pastor Gilmar falou nessa questão, onde envolve um todo, né? Eu estava em 2008 no Chipre, né? E ali teve a crise financeira na Grécia. Não sei se vocês lembram. E aí isso acaba afetando o Chipre, porque a maioria dos investidores dos clubes eram gregos ou tinham investimentos na Grécia. E aí acaba que afeta toda a situação, né? E a gente sem receber 3, 4 meses, aquela coisa toda. E começa a afetar dentro de campo, né? Infelizmente, o futebol ele envolve muito mais pessoas do que somente os jogadores. E acabou que o clube começou a ter resultados ruins e aí a torcida vem, começa, né, a reclamar e estoura sempre pra gente ali atrás, né? Que não adianta os atacantes, né, faz gol, mas a gente leva mais do que eles fazem, aquela coisa toda. E isso nos trouxe uma pressão muito grande. Eu jovem, 22 anos, né? Eu tinha ali o Cauã recém-nascido. E acaba que você começa a sentir uma pressão ainda maior, porque você é pai de família, você precisa, né, trazer o sustento para casa. Claro. Mas foi muito parecido com o que o pastor Gilmar disse. Nós tomamos a decisão de permanecer. Perfeito. E viver pela fé. Perfeito. Né? Então, assim, eu acho que essas vitórias na nossa vida, seja no futebol ou fora dele, é tudo uma questão de fé e decisão. Né? Perfeito. Quando ali você diz que Bebeto junta vocês, os mais experientes, e faz um pedido
dando uma palavra, né, e vocês decidiram permanecer, eu vejo muito quando a gente olha para as Escrituras e Deus nos dá uma palavra. Perfeito. Ele nos dá uma promessa. E quando a gente decide permanecer na promessa, as coisas acontecem. Né? Então, assim, foi ali também eu decidi permanecer. Mesmo sem receber 3, 4 meses, mas aquele que prometeu, ele é fiel. Para cumprir a sua promessa. E nunca faltou nada, Gonça, Gilmar, nunca faltou nada. E ali começou o quê? Nós pregarmos o evangelho através das nossas atitudes. E isso contagia. E aí o time começou a se contagiar, começou a se fortalecer e as coisas foram começando a dar certo. E é tão bom quando a gente sai, né, depois no final, a gente dá a volta por cima e a gente olha para o céu e fala, obrigado, Senhor. Porque o Senhor é fiel. Então, assim, foi uma situação parecida, com a pressão diferente, mas que teve o mesmo intuito, nos ensinar algo. Permaneça fiel, que eu sou fiel para cumprir. Então, a gente assim, o futebol nos proporciona, né, o tempo todo situações que são de ensinamentos para que nós possamos aplicar o que está escrito na palavra de Deus. Sim. Então a gente vê assim, nos diversos campeonatos pelo mundo inteiro, sempre vão ter as equipes que vão estar disputando o título e as equipes que vão estar lá disputando para fugir do rebaixamento. E com certeza as equipes que estão disputando para fugir do rebaixamento, essas estão sob pressão o dia todo, todas as semanas, os torcedores cobrando, a imprensa cobrando. E aí a gente, quando olha para as escrituras, né, Gilmar, e a gente vê Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, né? Aqui é um guia de vida. Principalmente não só para os jogadores, para quem está trabalhando com futebol, mas também para os torcedores. Né? E o maior desafio nosso é passar de uma forma clara para os torcedores, para que eles possam entender, né? Porque é interessante isso. Você vai para a igreja, eu imagino, né, o irmão cristão que vai para a igreja e vê a pregação do pastor sobre o Sermão do Monte, né, de construir a casa né, sob alicerces firmes, vai vir a chuva e daquele que não aplica a palavra de Deus e não se fortalece emocionalmente, a chuva vai derrubar a casa, enquanto que aquele que busca a Deus e entende os ensinamentos de Cristo vai permanecer com a casa intacta, né, em função de estar fincada sobre a rocha. A gente transporta isso para o esporte e é a mesma coisa. Aqueles jogadores que, durante esses momentos, não estão fortalecidos, eles não conseguem. Não segura. Né? Não conseguem segurar e tal. E não é só no futebol, mas todo esporte coletivo, o esporte individual também, né? Porque quando você vê no atletismo uma largada, né? São 8 homens disputando ali aquela prova dos 100 metros ou 1.500 metros. Todos eles com o mesmo sonho. Todos se prepararam igualmente para vencer, mas vai chegar um em primeiro e um vai chegar em último. Verdade. Não tem jeito. Essa é a lei. A vida é assim. Verdade. E tem uma das coisas que a gente está vivendo hoje, que é uma geração que não sabe o que é passar por luta. A nossa geração acordava, era 4 da manhã, 5 da manhã, você caminhava não sei quantas horas para chegar para treinar. E muitas vezes você não tinha dinheiro, você tinha que falar com o motorista, passa por baixo, pede para alguém ajudar, aí vai na casa da tia, a tia dá lá os 10 reais, o outro, hoje eu não tenho. Então, assim, era lutas e lutas e lutas para você conseguir. Eu lembro que meu pai falava assim para mim, 2 clubes que eu tinha, que era, na época, era muito longe, assim, não tinha como eu sair de casa para ir para o Parque da Moca, para ir para um Juventus da vida. Assim, eu tinha que dizer não, e muitas vezes chorava, mas não tinha condição. E essa questão de você ter que se superar muito jovem faz com que você também crie envergadura para quando você já estiver lá em cima, né? Mas só que hoje a gente está vendo uma geração que nunca passou por luta, nunca passou por problema. A gente está vendo uma geração que não sabe o que é jogar descalço, tomar uma topada no dedo, não sabe. Assim, o Nicolas nunca jogou na rua.
os campinhos de futebol é tudo sintético. Sintético, maravilhoso. Cara, de grama natural. Não é coberto, né? Coberto, ar-condicionado. Irmão, você imagina, você jogar no ar-condicionado... Não, inclusive dentro das próprias favelas, por exemplo, no Brasil, né, os governos, as prefeituras estão pegando aquele campinho que era de terra e estão botando grama sintética. Né? Lá, pelo menos no Rio de Janeiro, Sim, várias acontecendo favelas, direto. No Itapecerica, onde que eu moro... o campinho que era de terra, que a criançada jogava descalço, hoje em dia é grama sintética. Sintética. Né? Tem uma ONG dentro da comunidade que dá o tênis. Né? Acabou. Então, assim, a gente está vivendo um contexto muito diferente da gente. Quando as pessoas falam, mas, cara, cada um de nós temos que sair muito vitoriosos da nossa vida, assim. Porque quando a gente olha pelo que a gente passou, independente dentro de campo, mas o antes, o preparo, a estrutura familiar, a condição que muitas vezes eu chegava, via meu pai chegar em casa bêbado, maltratando minha mãe, eu não dormia. Porque eu tinha medo que meu pai pudesse fazer alguma coisa. E no dia seguinte você tinha que sair 4 da manhã para treinar, ficava de madrugada com o olho regalado e mamãe chorando. Então, assim, a gente foi forjado diante de muitas lutas. E o mundo hoje está sendo apresentado um mundo dos coaches, um mundo da entretenimento, um mundo da internet, um mundo que você, assim, hoje o maior índice de suicídio são jovens que terminaram o namoro. Jovens, hoje a gente fazendo uma pesquisa, porque a gente tem que estudar muito, cara, o maior índice de suicídio hoje entre jovens é porque terminaram o namoro. A gente está vivendo uma luta muito grande. Eu estou dizendo não só dentro de campo, mas fora de campo. Sim. Hoje famílias não sabem o que fazer com seus filhos adolescentes, porque muitos deles tiveram todos o melhor, mas hoje foram para a escola e foram influenciados. Jovens que estão se tornando jovens rebeldes hoje. Olha para a fisionomia de um jovem que é com 500 brincos, não sei quantas mil, cabelo pintado de um lado, outro cabelo pintado do outro. Eles estão tentando mostrar uma revolta que está dentro deles e que a gente não está despertando para isso. Nós estamos vivendo um mundo muito difícil. E nós não estamos dizendo para você que é só dentro de campo, fora de campo. Juízes estão tendo dificuldade, advogados estão tendo dificuldade, os professores na sala de aula estão tendo dificuldade. Não, e tudo isso é refletido quando a gente vê. Eu fico me perguntando, Cássio, como é que pode os torcedores que têm a mesma paixão pelo clube brigarem entre si na arquibancada? Então, assim, é uma coisa que não dá para entender. Ou seja, se eu tenho o mesmo amor pelo clube, como é que eu vou brigar? Por que eles brigam? Não, e já sai de casa com a mente. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, eles já saem de casa com pau, já saem de casa com aquele soco inglês, já sai de casa assim, parece que ele já vai com a cabeça, fala assim, cabeça, exatamente. Eu vou hoje para o confronto, eu não vou para assistir um jogo, eu vou para um confronto. E é isso que a gente está vendo 24 horas. E hoje, cara, pegar um cara desse, nunca mais deveria ir para um estádio. Filmou a cara dele, é que nem procurado, meu irmão. Esse aí é marginal, é bandido, está procurado, se entrar aqui vai ser preso. Então, assim, nós estamos vivendo um contexto muito difícil. E hoje, eu digo para você, Jesus não é só a questão para atleta, para jogador. Jesus é a questão para uma humanidade que está caída e que precisa voltar a se encontrar e amar o próximo. Um dos maiores princípios de Cristo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa ajudar e não temos que ter vergonha, medo de falar o que Cristo fez na nossa vida. Porque se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. E não tem jeito, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Uma geração que está perdida, uma geração que está destruída, uma geração que o ódio tem sido o seu alimento, a vingança tem sido o seu alimento, não perdoa. Tem muitas pessoas aqui que não sabem o que é perdoar. Eu não ligo para o meu pai há não sei quantos anos, porque ele falou isso, minha mãe. A gente está vivendo uma geração que não sabe o que é enfrentar uma luta, não sabe o que é enfrentar um problema. Já estão se rendendo. E muitos que eu vi na Cracolândia esses dias é porque tiveram um problema com a esposa, tiveram um problema com o filho, tiveram um problema e foram
para o mundo e estão hoje destruídos. E pessoas que não têm uma formação. A gente tinha lá médicos, advogado, tinha pessoas de alta patente, só que não souberam como enfrentar o problema. Eu lá em Los Angeles, acompanhando o Botafogo, na Copa do Mundo de Clubes, eu pude conversar com vários torcedores botafoguenses que vieram para cá, para os Estados Unidos, somente para acompanhar os jogos do clube. E muitos deles foram para Seattle. E lá em Los Angeles, a gente vê a quantidade de pessoas na rua, né? De homeless, de drogados e tudo. É uma coisa assim que a gente não está acostumado aqui em Orlando. Orlando é a terra do Mickey, né? Então a gente não vê nas ruas. Você vai no centro de Orlando, você não vê mendigos e tal. E lá, Los Angeles, nossa senhora, eu estava vendo aonde caminhava, cada esquina era um cara drogado, maluco, enfim, desorientado na vida. E muitos torcedores também, estavam vendo aquilo, estavam comentando entre eles, e muitos falaram que lá em Seattle também, em downtown Seattle, no centro, também uma loucura, um monte de gente desorientada e tal. E assim, a gente tem a oportunidade, né, Gil, Cássio, através do futebol, né, conscientizar cada vez mais os jogadores da atualidade, porque eles têm um poder de influenciar os torcedores muito grande, né? Então, assim, acho que a bandeira dos servos com a bola é justamente procurar levar o evangelho, né, principalmente para o mundo do futebol. Não só para os torcedores, mas principalmente para os jogadores, porque eles têm esse poder de influenciar, né? Sim. Eles são hoje a referência para a garotada, né? Tanto para meninos como meninas que jogam futebol, para os torcedores também, que se moldam a partir do comportamento de um jogador, né? Talvez os meninos não prestem muita atenção no jogador fora de campo, mas já os adolescentes, os adultos, sim, eles prestam atenção naquilo que o jogador está falando, né? Então, quando a gente vê um jogador dando uma entrevista ou vê uma atitude dentro de campo também, se o jogador tiver uma atitude agressiva dentro de campo e aquele jogo for um jogo nervoso, com jogadores a todo momento se empurrando, querendo se agredir, isso espelha lá na arquibancada, entre os torcedores do mesmo clube também, que não vão tolerar o cara falar assim, meu irmão, senta aí. Perfeito. O cara levanta e quer ver o jogo em pé, enquanto que você pagou para assistir o jogo sentado. E aí você falou mesmo, amigo, senta aí, por favor. O cara o cara não escuta nem o por favor. O cara já vira para trás, já quer te dar um soco. Acabou. Então, eu tava, né, porque eu fui para arquibancada, assisti alguns jogos e eu não estava acostumado. E é normal, os caras não sentam não, Gil. Não dá. Querendo ver o jogo, senta, e os caras nem aí. E aí tu vai, um cara, um armário, olha pra trás, só dá aquela olhada e tu vai pode ficar em pé, meu, pode ficar em pé. Eu acho que eu também vou ficar em pé, mas eu acredito muito naquilo que a gente está comentando aqui, que nós estamos tendo uma geração muito fomentada pelo prazer. Mas não é um prazer real, né? É um prazer virtual. Aquela coisa de só estar alimentando o corpo e o espírito com prazeres momentâneos, né? Dando aquela alegria falsa. Perfeito. Que aí quando vem a dificuldade, não sabe o que fazer. Aham. Porque nunca passou por isso. Quando eu estou desagradado de alguma coisa, eu só passo para cima porque a próxima coisa vai me satisfazer. Só que na vida não é assim, não é apenas você mudar a página, né? E aí se pega esse tipo de situações. Pessoas que têm formações, alta patente, quando se coloca diante de um desafio, não sabe superar. E aí busca, às vezes, as drogas, a bebida ou qualquer outra coisa para tentar resolver esse problema, porque é melhor fugir dele do que enfrentá-lo. Perfeito. Né? Então, eu acho que a nossa missão maior é tentar resgatar esse caráter da masculinidade bíblica que foi forjada nos homens bíblicos, né? E que a gente passou um pouco na nossa situação pelas dificuldades. Perfeito. Né? E a Bíblia fala sobre isso. Cara, vocês vão enfrentar dificuldades, mas calma, tenha bom ânimo, eu venci. Né? Então, em Cristo nós somos mais do que vencedores.
E o nosso desafio maior é tentar acessar essa geração para fazer essa metanoia, né? Trazer eles de volta para uma realidade e falar, cara, é possível, mas você precisa primeiro crer, se fundamentar para que a sua casa esteja firmada na rocha e aí quando as tempestades vier, quando as dificuldades vier, você está pronto para enfrentá-las. Eu acho que o nosso maior desafio hoje é justamente isso. E isso engloba o amar um ao outro. Sim. Porque, cara, eu não tô nem aí pro que você pensa. Eu vim aqui assistir o jogo e vou ficar em pé. Tipo, você não tô nem aí, se vira. Não quero saber se você pagou, Né? se você tem o direito de sentar, né? Acabou. É o meu prazer que está em jogo, cara. Eu vou assistir em pé e pronto, porque acabou. Eu gosto de assistir em pé e acabou. Então é justamente isso que a gente tem enfrentado hoje, essa geração, essas dificuldades, né? E a gente tem que pedir muita sabedoria a Deus para que a gente possa entrar nessa geração de uma forma com que eles se submetam ao senhorio de Cristo, né? Sim. Que eu acho que é o principal fator. Eu sugeriria aqui, né, para que nós possamos fazer um pacto, né, entre nós três aqui, como servos com a bola, de buscarmos alcançar mais jogadores na atualidade que possam se unir à nossa causa, né? Assim, seria lindo se nós pudéssemos visitar os clubes e fazer uma reunião em cada clube com os jogadores para falar um pouco da palavra de Deus e da importância que eles têm hoje como influenciadores, né, de meninos e meninas, porque hoje o futebol ele é muito mais apaixonante, ou existe um número muito maior de apaixonados do que na nossa época. Com certeza. Gil, na nossa época, né, que nós somos uma geração antes da do Cássio, digamos assim. Sim. Não tinha mulheres no estádio, cara. Eu lembro que as mulheres não iam para o estádio. Meninas não iam para o estádio. Minha mãe nunca deixou minhas primas, minhas tias, nunca deixou minhas primas gostavam de futebol. Sim. E ainda mais porque a gente jogava, queria lá ver o primo. Nunca. E hoje em dia você chega no estádio de futebol, cara, você vê famílias, bebê de colo. Gil, eu tava no estádio, 3 horas da tarde, um forno aqui em Orlando, assistindo os jogos que eu fui assistir 3 da tarde. Eu fui ver Manchester e Al Hilal e tal. Bebê de colo. As pessoas, assim, a paixão... Antigamente, assim como as famílias tinham uma preocupação, não pode deixar a menina ir para o estádio, o pai só pode levar o menino, a mãe não pode ir para o estádio. Hoje em dia não, as famílias vão para o estádio e querem levar o bebê de 6 meses, 1 ano, no colo. E não importa se está sol, se está chuva, eles estão lá e para ver. Assim, então a responsabilidade é muito maior. Perfeito. Dos jogadores hoje dentro de campo. Perfeito. Porque eles são exemplo não só para adultos. Eles são para adultos, são para idosos, são para jovens, adolescentes e para crianças. Porque o número de crianças nos estádios hoje é uma coisa assim... absurda. Eu acho que hoje, se a gente for fazer, assim, parar e for fazer uma análise daquilo que a gente está vendo no futebol... muito poucas pessoas têm levado essa preocupação. O que a gente leva é ganhar, como vamos vencer o adversário, ganhar, como nós vamos ganhar, como nós vamos ganhar, como nós vamos ganhar e como nós vamos ganhar. Não importa como. Se eu tiver que marcar um Gonçalves dando uma pancada nele e tirar ele de jogo, eu preciso dar uma pancada nele e tirar ele de jogo porque eu preciso ganhar. E ele é o cara mais importante do time adversário. Você vai marcar ele e dar uma pancada nele. E pronto, você vai neutralizar ele. Muitas vezes a gente está vivendo esse contexto e isso, dentro de nós, a gente está levando por uma geração. Né? Será que a coisa vale a pena você vencer de uma forma desleal? Será que vale a pena você passar por cima dos seus valores e princípios simplesmente por causa de uma medalha? É essa aqui que eu vejo que tem sido o meu maior conflito, ensinar um Nicolas que está hoje sonhando no mundo do esporte. Porque você ser leal e você fazer a coisa certa parece que é errado. Pois é. Sabe? Assim, é errado. Você tem que se moldar dentro de um sistema e que esse sistema é violento. O sistema, para você furar essa bolha, é violento. Você não beber
é violento. Você, um Cristiano Ronaldo, que é o maior exemplo, que levanta a bandeira mesmo da água, mas, cara, esse aí é um de milhões, de milhões, de milhões, de milhões. Só que teria que ter muitos outros Cristiano Ronaldo, né? Tem certas coisas que é inegociável, é o que eu falo com o Nicolas. Filho, tem certas coisas que é inegociável. É inegociável. Se você quer essa carreira, é inegociável. Tem outras coisas que a gente negocia. Tem outras coisas que vai sentar, a gente vai conversar. Mas o problema maior de tudo isso é quando eu vejo que você não tem dentro da sua casa exemplos. Você não tem dentro da sua família exemplos. Como é que você vai dar exemplo se você não é um exemplo? Como é que você vai falar para o seu filho, filho, não pode beber se dentro da sua casa você é o primeiro que tem lá seu uísque, sua champanhe, seu vinho, sei lá, sei o quê, e você é um exemplo que não é para ser seguido. Hoje a gente vê que a maior droga é a bebida, porque é tudo liberado. Vamos beber, vamos embora. E isso é o que tem mais destruído vidas. Sim, porque a bebida, as pessoas às vezes, Gil, não têm noção de que é um prazer, né? A bebida é um prazer. Mas o prazer em excesso faz com que as pessoas percam a noção das coisas. Acabou. Os índices maiores de acidente, de tudo que a gente vê até nesse país, são jovens que saíram para beber. E de violência também, né? Que as pessoas, a bebida altera o comportamento natural, normal das pessoas. Perde o domínio, né? Perde. Então a gente está vivendo esse contexto muito complicado e que a gente realmente tem que ser uma voz. Eu acho que essa voz é o que Deus está dando para a gente poder ajudar, falar, instruir, mostrar um caminho, mostrar uma opção. Porque ninguém olha sabe. Só, aproveitando aqui, né, ao vivo, que a gente está tendo essa... Se você está ouvindo a gente, é um empresário e quer abraçar a nossa causa, né, e quer ajudar de alguma forma para que nós possamos viajar e visitar os clubes, falar com os jogadores, né? Se você, a gente vai no teu clube, vai no clube rival também, mas é bem-vindo, né? É bem-vindo à nossa causa, não tem... Né, pode ajudar, a gente pode fazer isso, porque quando a gente olha para as escrituras, eu estou olhando aqui para Mateus 7, né? Então, é um manual de vida. Jesus veio e foi ensinando passo a passo, né? Ele fala sobre amor e prudência ao julgar. E aí ele descreve aqui nos versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, versículos para nos orientar em relação a isso. A gente não vai ter tempo aqui de falar, porque o nosso tempo é curto aqui, né? Mas vocês que estão em casa, depois peguem a Bíblia, olhem para Mateus 7, né? Depois ele fala sobre perseverança na oração. E aí vários versículos que ele descreve como a gente deve perseverar na oração. Depois ele fala sobre os 2 únicos caminhos. Pelo fruto se conhece a árvore. E o sábio e o insensato, que é onde ele descreve sobre fincarmos a nossa casa na rocha. É verdade. E o que a gente está falando, Gonça, aqui, se a gente fosse pegar um personagem que pudesse ser o maior exemplo para nós, nos dias atuais, a gente está falando de um cara chamado Saulo de Tarso. Esse cara, ele era o cara. Saulo de Tarso era o cara. Era o cara apóstolo Paulo, né? Que depois se tornou Paulo, né? O apóstolo. Mas Saulo era o cara, meu irmão, que ele falava, vou perseguir esses cristãos. Os caras estão falando heresia, estão mentindo. O cara, assim, dentro dele, ele tinha uma ira. Mandava prender, mandava matar, era mulher, criança, não estava nem aí. Pregou... Deixa eu te fazer uma pergunta, porque se a dona Cléia estiver ouvindo, minha mãe, isso aí vai de encontro. Você acredita que ela me ligou à noite, anteontem? Ela tinha acabado de assistir na TV, tá passando na Record, a história de Paulo. Ela me liga e fala, filho, quero te fazer uma pergunta. Eu falei, por quê? Não, porque acabei de ver aqui Paulo, a série, e eu tô vendo que ele antes estava perseguindo os cristãos, estava matando. O que Paulo era? Ela falou para mim. Qual era a religião dele? Ele não acreditava em Deus? Não acreditava em Jesus? Eu falei, mãe, agora a senhora me pegou. Agora a senhora me pegou. Aí, depois eu explico. Falei, depois eu explico. E aí, agora eu lembrei de você, eu falei, agora eu vou poder explicar, viu? Dona Cléia, se a senhora não tiver, o pastor Gilmar vai explicar agora. Não, ao vivo para a senhora. A gente, quando vê as escrituras, vê que o cara era uma alta patente, né? Ele era um cara assim, vamos supor, hoje... Mas a religião dele, ele era judeu, ele era... Na realidade, Saulo,
ele defendia uma causa. A gente não sabe dizer o que ele era em si, né? Pelo menos eu nunca me deparei com isso. Mas ele defendia uma causa que ele não queria e achava que os cristãos eram herege. Estava levando uma seita, uma mentira, enganando o povo. Era uma coisa que ele tinha ódio desse cristão porque ele nunca tinha passado por uma experiência de transformação. Então, para ele, a transformação dele era o que estava na mão dele, era o poder dele. E ele queria se tornar um cara mais popular ainda, perseguindo, matando, prendendo e acabar com essa seita, que ele achava que era uma seita. E uma das coisas mais incríveis que a gente vê na Bíblia é como Deus se apresenta a ele. O cara está no cavalo perseguindo, tal, papai, com um montão de soldado, pegou carta e falou assim, olha, me dá carta que eu vou jogar onde que eu for, vou prender todo mundo, vou pegar todo mundo. Estevão foi morto, apedrejado no pé dele, ele consentindo, e tiraram a roupa e deram para ele, e ele ainda recebeu aquilo como um troféu. Então era um cara que passou por uma experiência no seu cavalo, uma voz, uma luz que ele não sabia de onde, e falou assim, Saulo, por que tu está me perseguindo? E derrubou ele, né? Sabe, ali ele cai de um cavalo, assim, que a gente... Cara, eu fico vendo que loucura. Cai no cavalo e fica cego. Você não quebrou um braço, você não quebrou uma perna, você não quebrou uma costela. Você caiu do cavalo e fica cego, irmão. Assim, é uma coisa louca como que Deus faz. Então, é aquilo que Deus está mostrando, as pessoas estão cegas. Era um Saulo que estava cego. E Deus falou assim, você precisa enxergar o que é a vida que esses homens que você persegue vivem. E aí esse cara passa pela essa transformação que a gente hoje, sabe assim, vê que um Saulo hoje é o cara que escreveu mais da metade do Novo Testamento. De um cara que perseguia, que passou hoje a alcançar esse amor. Então, assim, a história dele, depois vocês que estão nos ouvindo, vocês têm que ouvir, vocês têm que ler em Atos, a partir do capítulo 9, lá você vai conseguir ver a história desse cara. Então, assim, o que nós estamos dizendo? Que nós éramos esses caras. Nós éramos esses Saulos da vida. E o que nós estamos falando é o que Deus fez na nossa história. Quanto cristão eu persegui os atletas de Cristo. Os caras baixavam para orar, para comer, eu dava pedala, Robin. Os caras faziam as reuniões dele, a gente chegava com as nossas revistas das primas e jogava para os caras, e eles diziam, Jesus te ama. Jesus te ama. E eu fazia de tudo para esses caras apelar comigo. Sim. Eu perseguia eles mesmo, não tinha vergonha de dizer não, e o Cafu era terrível, irmão. E os caras sempre, Jesus te ama. Jesus, aquilo me matava. Maravilhoso. Aquilo me matava. Eu falava, não é possível, Jesus te ama. Eu não queria ouvir aquilo, eu queria que eles falassem, vou te matar, Gil, eu vou te matar. E nada. Fala, Gil, a gente já viveu esse mundo que você vive. Cara, a gente já passou por essa estrada que você está caminhando. Mas a gente tem a certeza que um dia você vai jogar no nosso time. Cara, aquilo que eles falavam me matava. Aquilo me matava, Gonça. Então eu digo assim, nós fomos esses caras. Nós fomos esses Saulos da vida e que Cristo nos alcançou pela sua bondade e misericórdia. Então, se houve perdão e misericórdia para nós, você que é um pai que está aí não sendo um bom exemplo, não é um bom marido, você que é um filho não é um bom filho, você não sabe que você está perdido, há tantas vozes e tantas coisas, dá uma oportunidade para que essa luz hoje possa tirar a sua cegueira e que você possa enxergar com os olhos de Cristo e que você vai ver que as lutas, as dificuldades, os problemas, é Cristo te chamando porque Ele te ama. Amém, amém. Yeah. Bom, depois disso eu ia pedir para você compartilhar um texto bíblico que pudesse ilustrar ou exemplificar, né, o tema de hoje sobre como a fé fortalece e ajuda a gente a superar, né, as pressões no futebol e na nossa vida. Mas depois do exemplo que você acaba de dar de Paulo, né, do apóstolo Paulo, que se tornou talvez no apóstolo mais importante, mesmo sem ter conhecido Jesus, né, Gil? Sim, o Novo Testamento, assim, ele foi o cara. Ele foi o cara. Ele é o cara. Na então, verdade, assim, para nós ele foi o mais importante, porque foi através dele que a palavra de Deus chegou a nós, né? As Escrituras separam Pedro e Paulo, né? Pedro foi
vamos dizer assim, chamado para os judeus. E Paulo foi para os gentios, né? Então, assim, todas essas viagens missionárias de Paulo foi o que fez com que o evangelho chegasse até nós. Então, hoje, se nós temos a oportunidade de viver com Cristo, é porque Paulo foi um cara transformado de verdade. E o mais importante, eu acredito que na vida de Paulo é que a mesma fé e a mesma... Como que eu posso dizer? Ímpeto que ele tinha para ir contra, ele fez a mesma coisa a favor. Eu acho que até mais. Muito. Né? Porque ele falou assim, cara, ele deve ter pensado assim, eu fui enganado a minha vida inteira, defendendo uma causa que era uma mentira. E agora que eu conheço a verdade, e não foi ninguém que me contou, foi eu que ouvi. Foi eu que tive a experiência. Então agora ninguém me para. Né? Então, aí Paulo sofre o que tem que sofrer, todas as consequências, e ele ainda pede para Deus, tira esse espinho. Né? Tá me machucando esse sofrimento todo, e Deus diz, não. Esse espinho na carne é para você lembrar que um dia, né, a minha graça te alcançou. Então, é algo, a história de Paulo. E tem vários, se a pessoa não quiser ler todo, tem filmes, né? Tem Paulo, o Apóstolo de Cristo, tem as séries, a própria série que a Rede Record está transmitindo é interessante. Né? Claro que a gente tem que tomar cuidado com algumas... Né? Porque o roteiro criativo. Fazem esse roteiro criativo. E uma das coisas que a gente percebe, onde que o cara escreveu as suas maiores cartas, não foi sentado tomando suquinho de laranja e na rede. Pô, eu vou escrever pro Gonçalves hoje uma cartinha. Irmão, foi dentro da prisão, com as costas toda chicoteada. E naquela época o chicote tinha pedaços de osso na ponta. Quando tu dava lavada, meu irmão, puxava a carne e vinha com toda aquela dor. E o cara, dentro daquele momento, o cara falando assim, eu preciso escrever para uma geração, que é a nossa geração até hoje, o que é sofrer pelo amor desse evangelho. Pô, aí... Caramba, nosso time is over. Olha só, a gente tem que conversar com a direção da rádio, porque nós estamos acostumados a jogar 90 minutos. É isso aí. E esse nosso jogo, a gente entra em campo 60 minutos, não está dando. Não dá. Não está dando, a gente tem que fazer alguma coisa, porque nós temos que jogar 90 minutos. 60 está muito, principalmente falando de Jesus, falando das escrituras, a gente vai precisar jogar os 90 e sempre assim mais tem uma prorrogaçãozinha, né, gente? O extra. Eu quero aproveitar só esse último segundo para falar dessa bola aqui. Fala aí, que chegou para mim e eu amei. São pessoas que pregam o evangelho com a bola. Então, assim, depois vocês podem ver em casa, tá? Isso aqui, ele fala assim do amarelo, né? Que a gente hoje tá... Todo mundo falando do céu, né? Que a gente fala do céu o tempo inteiro, fala do céu. Então, eles representam, assim, o amarelo, falando do céu, para onde a gente vai voltar e tal. Aí ele fala do preto, que ele fala, assim, do pecado, quando entra lá em Adão e Eva. Então, esses caras estão pregando o evangelho com a bola. Então, ele fala assim, a gente falhou, a gente errou, todos nós pisamos na bola, todos nós éramos pecadores. E assim ficou o nosso coração preto. Sem esperança, o que vamos fazer? Aí vem Jesus com seu sangue, e aí ele mostra o vermelho e fala assim, olha o que Jesus fez com o seu sangue. Ele derramou seu sangue por nós, para nos perdoar, para que a gente pudesse ter uma vida novamente de paz. E o nosso coração fica branco, a gente fica limpo por causa desse sangue. E aí ele fala assim, nós temos esse verde que fala da esperança. De que um dia ele vai voltar de novo para a gente viver uma eternidade com ele. Então, assim, as pessoas pregando o evangelho com a bola. Com a bola, eu achei espetacular. tão maravilhosa essa bola. E tem de basquete, de vôlei, tudo a ver com servos com a bola. Tudo aí, ó. Então agora nós já temos a nossa bola que tem que resumiu o evangelho numa bola. Exatamente. Bom, diante disso, né, essa resenha maravilhosa, nós estamos chegando ao final do Servos com a Bola. Só vamos orar, né, agradecer aí a todos os ouvintes que estiveram com a gente aí durante esse tempo que a gente pôde bater essa bola, né? E sábado que vem vamos estar novamente aqui com os Servos com a Bola, trazendo as nossas experiências, trazendo, né, de vez em quando nós vamos ter convidados aqui também no Servos com a Bola. E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, você se inscreva no nosso canal, dê o like, compartilha, né? Você que está nos ouvindo aqui, depois você, se quiser rever essa resenha, né? Escutar novamente e rever em
poder conhecer aqui nós, né, através do vídeo, no nosso canal Servos com a Bola no YouTube, você vai poder ver esse nosso bate-papo de hoje. Vamos orar, Gil? Vamos embora. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de estar aqui com os nossos amigos, os nossos irmãos, falando das nossas vidas, das nossas experiências no meio do esporte, como a tua bondade, a tua fidelidade nos alcançou e o que isso causou nas nossas vidas. Hoje podemos ser uma família abençoada, ser melhores pais, melhores filhos, melhores esposos. Essa paz que reina dentro do nosso coração, independente dos momentos que estamos vivendo, a gente tem a paz de Cristo. E eu creio que é o que essa humanidade precisa. Eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo, quem sabe você não sabe o que fazer, quem sabe você está pensando até em tirar a sua vida, quem sabe o seu time perdeu e você está com ódio, você quer sair de casa. Pai, que esses homens encontrem a paz, encontrem Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que nós possamos ver famílias estruturadas, casamentos estruturados, jovens estruturados, atletas que hoje não serão só referência dentro de campo, mas serão referência fora de campo. E para isso nós precisamos do manual de fé, que é a Bíblia, nosso manual de regra. Nós não podemos andar nesse mundo sem a direção do que o próprio Cristo nos deu, que é a tua palavra. Que essas pessoas voltem à tua palavra, que tem toda a instrução para quem quer viver uma vida de paz, de amor e de alegria. Que esse programa alcance milhares de corações e que você, junto conosco, possa entender que a sua vida, ela pode mudar. A sua vida pode ter paz. Você pode ser uma família abençoada. A alegria existe, a paz existe e não está no dinheiro, na fama, no sucesso, nas glórias passageiras desse mundo. A fama está numa única pessoa, a paz está numa única pessoa, a alegria está numa única pessoa, chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que você possa abrir seu coração para Ele hoje e que você possa desfrutar dessa paz e desse amor. E que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, que você tenha o melhor segundo semestre da sua história com Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Amém. É isso aí. Sábado que vem estaremos de volta com Servos com a Bola, esperando você e toda a sua família. Grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Ô, glória, Deus te abençoe.